pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paloma, este é o canal Páginas de Luz e as Páginas de Luz estão aqui, a Bíblia. Lembrando que neste canal eu faço leitura bíblica ali, ó, página por página. Meu objetivo é chegar até o final da Bíblia, lá em Apocalipse. Eu sei que é um longo percurso, mas eu não desistirei. E eu tô até com a mesma roupa do vídeo anterior, você vai perceber, porque hoje eu tô no gás. Nem sempre eu consigo vir aqui todos os dias, né? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas e às vezes a correria ela não me permite conseguir gravar todos os dias. Por isso eu tenho a plena noção de que vai demorar um pouquinho para chegar em Apocalipse, mas eu não vou desistir, nem que seja devagarzinho, nem que seja aos poucos, mas eu vou chegar lá. E nós paramos então a nossa leitura. Estamos no livro de Êxodo e o último capítulo que nós lemos foi o capítulo 9. Certo? Então nós vamos continuar contando a história de Moisés, o grande Moisés, a partir aqui então do capítulo 10, livro de Êxodo, capítulo 10. Lembrando que eu tento fazer vídeos de no máximo 20 minutinhos, porque eu acredito que é um tempo razoável que você consegue acompanhar, tá bom? Então vamos lá. A praga dos gafanhotos. Quando a gente ouve falar das pragas do Egito, muitos se lembram principalmente da praga dos gafanhotos, né? Foi muito comentada essa praga, mas tiveram muitas outras, né? Como você viu no vídeo anterior. Então vamos lá. O Senhor, então, ele diz a Moisés agora: volte ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles. Então, todas essas pragas, todos esses acontecimentos, eles estavam dentro do propósito de Deus para que esses sinais ficassem conhecidos e perdurassem por toda a história da humanidade. Então, realmente foi algo grandioso. Não só porque ele queria colocar a justiça dele, não só porque ele queria libertar o povo, não só porque ele queria promover justiça ali, naquela hora e naquele lugar, mas sim algo que perdurasse, uma história que ficasse marcada mesmo por anos e anos e anos e anos e anos, como realmente ficou, e todos nós pudéssemos conhecer o quão poderoso é o nosso Deus, certo? E aqui ele fala, e também para que você conte aos seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Deus, ele é capaz de ridicularizar os inimigos, né? E quando a gente fala inimigos, inimigos humanos, inimigos espirituais, inimigos que afligem a sua vida, ele é capaz, certo? De aniquilar os inimigos. Então, se você estiver passando por dificuldades, confie que Deus, ele é capaz, certo? Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a submeter-se a mim? E essa frase, até quando você se recusará a submeter-se a mim, ela nem é uma pergunta só aqui desse momento, porque infelizmente existem muitos irmãos e irmãs, né? Todos somos iguais, todos estamos aqui na Terra e somos iguais, mas essa questão de realmente se submeter a Deus, de realmente confiar em Deus, de realmente ter o temor de Deus, ela não aconteceu só naquela época, ela perdura até hoje, né? E aí então ele fala assim: deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. E eu queria comentar aqui que uma vez eu tive um sonho com uma nuvem de gafanhotos. Eu tive um sonho com uma nuvem de gafanhotos. E foi um sonho muito impactante. E quando eu acordei, me remeteu a esse período, a essa história. Então você imagina, né? Como que não deve ter sido essa nuvem de gafanhotos? Uma nuvem, uma gigantesca nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas depois da tempestade de granizo e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como essa, né? Eles iriam então devorar tudo que eles vissem pela frente, né? Uma praga muito forte.
Quando terminou de falar, Moisés deu as costas para o faraó e saiu. Falou ali, avisou o que tinha que avisar e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram. Então aqui está falando que Moisés foi lá, avisou que estaria vindo mais uma praga, e como Deus é bondoso e misericordioso, todas as pragas que aconteceram, ele avisou. Não foi sem aviso. Ele avisou. E você pode ter certeza que quem ouviu e temeu e teve temor, eu tenho certeza que ele poupou. Mas aqui justamente mostra a hora que o Moisés sai de perto do faraó depois desse aviso, os oficiais que estavam ali perto do faraó, eles começam a suplicar. Eles começam a suplicar para o faraó, né? Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. Então eles falam, deixa esse povo sair. Eles começam a suplicar entre eles, pelo amor, né? Deixa eles irem embora. O faraó não vê que o Egito está em ruínas, e já devia estar em ruínas mesmo, já não devia já ter mais nada lá, porque como foi uma praga sucessivamente uma após a outra, era só sofrimento atrás de sofrimento, e já tinha devastado tudo ali, né? Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó e ele disse, está bem, vão e adorem o Senhor seu Deus, mas quem exatamente irá? Então aqui ele ainda não tinha entendido, mas tipo assim, quem que é para sair? Como que quem? Todo mundo. Era para ele libertar, né, o povo todo. Moisés respondeu então, iremos todos. Jovens, velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. E aí o faraó retrucou. Sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então aqui ele fala, eu não vou deixar sair todo mundo não, eu deixo irem os homens. Eu deixo irem os homens e depois expulsou o Moisés e o Arão de lá. Então o Senhor Deus disse a Moisés, estenda a mão sobre a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Você imagina que a tempestade de granizo que teve no vídeo anterior, conforme a gente relatou aqui, o granizo já tinha destruído tudo. Mas o que sobrou, o pouco do que sobrou, os gafanhotos iam devorar. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Então Deus soprou um vento que trouxe esses gafanhotos. E eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o seu território, de uma extremidade à outra. Então, gente, não é um bairro, não é uma cidade, é o país inteiro. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual. Pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Você imagina o medo, você tá lá na sua casa, com a sua família, e você saber que tem uma nuvem de gafanhotos lá fora destruindo tudo. E uma nuvem tão densa que escureceu o céu, escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade do granizo. Então eles iam passar fome. Eles iam passar fome, já não tinha mais nada para comer. Não restou uma só folha nas árvores e nem plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre desta morte. Então, mais uma vez, ele fala que vai, que pede, né, para parar a praga, que ele vai, né, reconhecer o que está errado, reconhecer o que está errado. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento, fez soprar um vento forte, oeste, que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Então Deus removeu os gafanhotos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele novamente se recusou a deixar o povo de Israel sair. E vamos para outra praga, a praga da escuridão.
O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Claro que ninguém ia conseguir apalpar a escuridão, mas porque é o céu escuro. Mas é que Deus ele quis dizer que seria uma escuridão tão densa, mas tão densa, um escuro. Pensa no escuro. Você fecha os olhos, quando você fecha os olhos assim, e tá na luz do dia, você ainda sente que tem uma claridade, né? Mas nesse caso não. Seria uma escuridão assim, né? Total, total. Com certeza deve ter ficado bem preto, né? E isso então por 3 dias. 3 dias. Nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras. Elas não conseguiam nem ver uma a outra. Você imagina, acabou a luz na tua casa, tá tudo escuro, mas você tá vendo que o teu parente tá ali do teu lado. Agora você imagina uma escuridão tão preta que você não consegue nem ver a pessoa que tá do teu lado. Ninguém saía do lugar, porque não dava para ver. As pessoas não davam nenhum passo porque não conseguiam enxergar. Mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Então, mais uma vez, ele deixa os israelitas protegidos. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui? De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Então, naquela época, as pessoas, elas além da moradia, elas tinham os rebanhos de animais e quando eles fossem embora do Egito, os animais iam junto. Mas aqui o faraó, ele não quer deixar que os animais vão junto. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor nosso Deus e só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração e o faraó se recusou a deixá-los sair. Fora daqui! Gritou para Moisés. Estou avisando. Nunca mais apareça aqui diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Então aí aqui o faraó faz uma ameaça. Olha só, já cansei de você ficar vindo aqui mandar praga. A próxima vez que você aparecer aqui, você vai morrer. Deus ameaça Moisés. Aliás, perdão. O faraó ameaça Moisés para que ele não volte lá, senão ele iria morrer. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto novamente. E vamos lá. Capítulo 11. Então aqui nós finalizamos o capítulo 10, né, com essa ameaça do faraó para Moisés. E agora nós vamos para o capítulo 11, que é um capítulo bem curtinho e eu vou finalizar nele esse vídeo. A morte dos filhos mais velhos dos egípcios. Capítulo 11. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. E aqui, por que eu vou encerrar o vídeo nesse capítulo 11? Não vou dar sequência. Porque esse aqui é o aviso da última praga. Então nós passamos por cobra, nós passamos passamos pela serpente, né? Passamos pelas rãs, passamos pelas moscas, passamos pelo granizo, passamos pelas feridas, não necessariamente nessa ordem, passamos pela escuridão, passamos pelos gafanhotos, né? Passamos por muitas e muitas pragas, e esse aqui, ele é o anúncio da última praga, que é a mais grave de todas elas, né? Depois disso, o faraó os deixará sair de seu território. Então aqui Deus fala, essa praga, depois que ela acontecer, o faraó vai deixar sair. Então Deus anuncia a última praga, né? O final ali a conclusão praticamente dessas pragas. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Então ali eles viviam aquela escravidão e aqui Deus fala, ele vai expulsar vocês. Ele não vai mais reter vocês, ele vai expulsar vocês, todos vocês, né? Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Então aqui ele fala assim, olha,
antes de sair, o faraó vai expulsar vocês, mas antes de sair, vocês vão pedir para que os egípcios entreguem para vocês objetos de prata e ouro. Então, Deus estava trazendo libertação, mas além da libertação, estava trazendo a provisão de que os próprios inimigos, de que o povo inimigo entregaria prata e ouro. Então, eles não sairiam de mãos vazias, eles iriam embora, mas eles não sairiam de mãos vazias. Agora, você pensa que escravidão é o quê? É você trabalhar sem receber nada. É você trabalhar forçado, apanhando, levando chibatada, sem receber nada. Você apanha, você trabalha e você não recebe nada. Então, olha a justiça de Deus, que além de ter castigado ali, no olho por olho, através das pragas, ele ainda faz uma restituição. Porque não é à toa que ele está dizendo, antes de sair, os inimigos vão entregar para vocês prata e ouro. Não é de bobeira. É porque simplesmente eles trabalharam a duras penas sem receber absolutamente nada. E Deus não ia deixar que eles fossem embora de mãos vazias. E nessa altura do campeonato, todo o povo que olhava os judeus, que olhava os israelitas, os hebreus, todo esse povo sofredor, vítima, todos os egípcios que olhavam torto, que falavam mal, que tinham preconceito, agora que tá falando que o jogo virou. Porque eles tinham agora Moisés em alta consideração e o povo israelita também. E olha só como que o mal, ele também traz coisas boas. Porque as pessoas começaram a perceber o erro deles. E começaram a perceber que aquele povo israelita era vítima. Você tá entendendo? Né? Então não se trata só de enviar a praga e pronto, e acabou. Tem que ser analisado também todo o contexto do que está acontecendo ali, né? E aí Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje, passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Então aqui Deus fala que isso nunca mais aconteceria novamente. Igual como quando aconteceu com o dilúvio lá da barca de... Vocês lembram, né? Da arca de Noé, né? Que não haveria outro dilúvio na terra. Deus não faria mais isso. E aqui ele faz a mesma promessa. Que isso que estava acontecendo ali não se repetiria, né? Não aconteceria novamente. Quanto aos israelitas, porém, nem um cão latirá contra eles ou seus animais. Então acabou. Nem um cachorro ia abrir mais a boca para latir contra eles. Acabou a opressão. Acabou a escravidão. Acabou o lamento, né? Deus estava fazendo cessar tudo de ruim que estava acontecendo contra os israelitas ali naquele momento. Com isso, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando, por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo esse povo que o segue. Só então eu sairei. E, ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. E eu encerro esse vídeo aqui. Então, vamos refletir, né? Deus, ele tem o poder sobre a natureza. Né? Você vê que ele traz essa nuvem de gafanhotos, ele faz soprar um vento que traz esses gafanhotos, então ele tem total domínio sobre a natureza. Deus dá a luz na escuridão, né? Então, enquanto o povo estava lá no escuro, ele deu a luz, ele fez permanecer luz em cima dos protegidos dele, né? E aqui a última praga, que é quando o anjo da morte ele vai passar sobre a terra e ele vai fazer com que
morram então os filhos mais velhos das famílias. E essa conclusão dessa última praga é a que vai trazer a Páscoa. Então, se você não sabe o que significa Páscoa, não é o coelhinho da Páscoa, não é o chocolate, mas a verdadeira Páscoa, né? A verdadeira Páscoa tem origem aqui nessa história. E é por isso que eu vou separar e só vou, então, entrar na finalização realmente dessa última praga no próximo vídeo, porque é a explicação da Páscoa, do porquê a Páscoa existe, do que é a Páscoa. E essa Páscoa, ela veio, então, nessa história que está no livro de Êxodo. Então eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja acompanhando, eu espero que você esteja percebendo as nuances dessa história, quando o jogo vira, quando quem tá por baixo sai por cima, enfim. Eu espero que você também esteja percebendo toda essa sutileza dessa história, né? Que é uma história muito especial. E eu espero você então no próximo vídeo. Um grande beijo pra você, que Deus te abençoe imensamente. Confie no Senhor sobre todas as coisas. Um beijão pra vocês e até a próxima.